graça e pela paz de nosso querido Pai, Yah, e de seu Filho, nosso Rei, Yeshua HaMashiach. Hoje vamos estar falando a respeito de um assunto que pode interessar a muitos. Vamos falar um pouco sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, ele faz parte. Também vamos falar a respeito da adoração, de coisas que se fazem na adoração. Espero que este estudo sirva para que cada um de vocês possam se aprofundar ainda mais na verdadeira fé do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, como é a vontade do Pai, Yahuwah, dos exércitos, Tsevaot. Como vocês estão vendo aqui nessa gravura, aqui nós temos uma representação de nosso Senhor Salvador, Yeshua HaMashiach, como sumo sacerdote na Arca da Aliança, a qual tem 2 querubins prostrados em sinal de adoração, olhando para baixo. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. E para conversarmos sobre isso, vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Hebreus, no capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Temos aqui a tradução do Novo Mundo, de 1986. Temos aqui também a Aramais. E temos também o Novo Testamento judaico, que nós vamos usar neste estudo. Se for necessário trocarmos as traduções, iremos fazer de acordo com as nossas necessidades. Então, eu vou começar a leitura por aqui, olha, pela tradução do Novo Mundo. No capítulo 1, no capítulo 8, do verso 1, que diz assim: Ora, quanto às coisas que se discutem, como vocês estão acostumados, né? Eu sempre leio o texto e levo em consideração o contexto. Quais eram as coisas que se discutem? Se nós vamos saber do contexto, temos que olhar um pouquinho antes. Aqui já no verso 28 já nos responde esta pergunta. Tá bom? Aqui, ó. Porque a lei designa como sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento afiançado, que veio depois da lei, designa um filho que é aperfeiçoado para sempre. Então, o que se discutia no capítulo 7 e o que o escritor do livro de Hebreus está falando é exatamente sobre a designação de sacerdote de acordo com a lei, Torá, tá? Porque a Torá constitui goins, né? Kohanim, Godolim, né? Ou seja, sumos sacerdotes, Kohanim, Gadol, grande sacerdote, né? Aqui no caso, que é o sumo sacerdote, é o grande sacerdote. Godolim, ou grande sacerdote. Gohanim é sacerdote. Godolim pode ser Gadol, né? Gadol, grande sacerdote. Ou a lei designa sumo sacerdote. Quem? A homens fracos. Mas a palavra do juramento com respeito à Torá, qual que é a palavra do juramento a respeito da Torá? Na Torá, nas Escrituras, na lei, né? Existe uma promessa afiançada de um juramento, certo? Isto aí, pessoal, é promessa. E Deus, ele lida muito bem com suas promessas. Jamais ele volta atrás de uma promessa que ele faz. E ele prometeu a seu filho que iria dar-lhe algo muito majestoso e grandioso. Então, aqui está falando que o juramento afiançado veio depois da lei, ou seja,
Primeiro houve a lei, tá bom? Que designou sumos sacerdotes de acordo com as prescrições legais, de acordo com a lei, e uma delas era pertencer à tribo de Levi, ok? E aí, como mencionado aí, né, como nós vimos aí, um filho que é aperfeiçoado para sempre. Depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos agora que você já sabe o que o escritor está falando, ora, quanto às coisas que se discutem, então a discussão ali era sobre o sacerdócio, tá bom? Sacerdócio, e aí ele vai começar a falar algo interessante. Este é o ponto principal. Depois que ele falou várias e várias coisas do sacerdócio, aí ele vai falar o ponto principal dessas discussões, né? Haviam discussões da lei que todo judeu que entendia a Torá, que entendia os mandamentos, que entendia os escritos, né? Eles sabiam dessas discussões. Mas qual era o ponto principal? Nós temos um sumo sacerdote tal como este, e ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Servidor público do lugar santo e da verdadeira tenda que Jeová erigiu e não algum homem. Vamos ler aqui nesse texto aqui da Arai. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor, né? Aqui, olha, no grego você vai encontrar kurios, tá? Porque a grande maioria, né, das cópias que temos do grego sempre trazem kurios, né, no lugar do nome do Altíssimo. Isso é devido a vários fatores, né, que uma outra hora nós vamos conversar. Então, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não a homens. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Vamos ver aqui, olha, o que significa dons? Presente, né? Oferecidos em expressão de honra, sacrifícios e outros presentes oferecidos a Deus. Do dinheiro lançado no tesouro para o uso do templo, para socorro de pobres ou de pessoas pobres. Oferta de um presente ou de presentes. Então, todo sumo sacerdote é constituído ou é estabelecido para oferecer presentes como sacrifícios, tá bom? Aqui usou a palavra dádiva, oferecer tanto dádivas como sacrifícios. O sumo sacerdote, ele oferece isto ao Pai, a Deus. Oferecem dons, dádivas e sacrifícios. Aí o texto diz assim, ó, aqui no Novo Testamento judaico. Porque todo Cohen Gadol, o grande sacerdote, oferece sacrifícios e ofertas. É também necessário que esse tivesse alguma coisa para oferecer. Alguma coisa a se oferecer, né? Quais seriam essas coisas, ou qual seria essa coisa? Pois aqui ele está falando do grande sacerdote que se assentou do lado da majestade nas alturas, certo? Está falando de Mashiach Yeshua, que sentou do lado da majestade nas alturas. Temos nós um sumo sacerdote, ok? Que temos um Cohen Gadol tal que se assentou nos céus à direita da Shehilá nos céus. Ó, Shehilá. Aqui alguns falam Shekinah, né? Mas no hebraico é Shehilá, tá bom? Shekinah. Aqui, ó. Sentou ao lado da Shekinah na altura. É uma coisa importante a se falar, é isso aqui, ó.
Os sumos sacerdotes, né, quando eles entravam no Santíssimo, Santo do Santo, para oferecer o presente e o sacrifício, como nós vimos ali no livro de Hebreus, na carta de Hebreus, ele aspergia o sangue da preposição, depois também o incenso, tal, como eram os sacrifícios, né? Como nós sabemos, uma vez por ano, no dia da expiação. E aí aparecia a Shehinah, que era uma espécie de luz, de brilho que ficava acima dos querubins. E esta luz representava a presença de Adonai. Ok? Então, a luz representava a presença de Adonai, chamada Shehinah. E aí, aqui no livro de Efraim, Hebreus, nós lemos aqui, né, no Novo Testamento judaico, deixa eu colocar aqui de vermelho, fica mais claro, que Mashiach, ao ascender aos céus, ele sentou à direita, aqui fala majestade, né, majestade. Aqui no grego aparecia a palavra megalozune, que significa majestade, certo? Só que no hebraico, né, vai aparecer a palavra Shehinah, que significa glória, tá bom? Sentou do lado da glória nas alturas, do glorioso nas alturas, né? Então aqui está dizendo que Mashiach, ele, depois que aconteceu todas aquelas coisas com ele, que todos nós sabemos, registradas nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos últimos capítulos, ele ficou 40 dias, como é mencionado em Atos dos Apóstolos, e subiu aos céus para se assentar ao lado da majestade da Shehinah, né, nas alturas do nosso Senhor, nas alturas. Vamos continuar aqui. Agora vamos ler o versículo 4. Diz assim: Então, estou lendo exatamente aqui agora, tá? Então, se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, havendo homens que ofereçam as dádivas segundo a lei. Aqui diz assim, ó. Aqui. E eis que, se ele estivesse na terra, não seria um goim, pois se outra tribo já havia Kohanim, que faz oferta segundo a Torá. E aqui, ora, se ele estivesse na terra, Mashiach, não mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. O que está querendo dizer aqui? Porque foi necessário de Mashiach subir aos céus? Pois é isso que está falando aqui, ó. Este é o ponto principal. Este é o ponto principal que você tem que colocar na sua cabeça. Nós temos um sumo sacerdote tal como este. Ele assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então, aqui está falando de Mashiach nos céus. Então, isso nos ajuda a ver que era necessário Mashiach morrer e retornar aos céus. Por quê? Porque aqui no verso 4 diz que se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse continuado na terra, ele não seria sacerdote. Por quê? Havendo homens que oferecem as dádivas segundo a lei. Ou seja, quando Mashiach morre e ressuscita e retorna ao céu, continua ainda por uns 30 e poucos anos ainda o ritual sacrificial realizado pela Torá, pela lei. Feitos por descendentes de Levi, sacerdotes humanos constituídos pela lei. Tá vendo? Tá vendo como está escrito aqui, ó?
Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então, o sacerdócio de Mashiach, ele é diferente do sacerdócio levítico, pois o sacerdócio levítico ainda continuou a existir por algum tempo. E se ele estivesse na terra, ele não poderia ser este sacerdote, já que ele não era da tribo de Levi. Vamos continuar lendo. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, vamos parar para pensar um pouquinho o que está falando aqui. Diz assim, ó, os quais são imagem e semelhança das coisas que são preservadas, as quais foram ditas pelo Mashiach através de uma voz celestial no dia em que foi preparado por ele para concluir a vontade no tempo determinado. Bem diferente, né? Dos Novo Testamento judaico aqui, bem diferente, né? Dos outros textos, né? Mas é isso que está no Novo Testamento judaico. Vamos então repetir a leitura para vocês verem. Os quais são imagens. O que são imagens? Vamos começar a destrinchar essa parte, né? Os quais são imagem. Aqui está falando de quê? Aqui está falando do sistema sacerdotal segundo a lei. O sistema levítico, mosaico, constituído por Moisés no Sinai, ele procedia de acordo com as atribuições que Deus havia dado para ele no monte. Tá vendo? Os quais o quê? Os procedimentos da lei para sacerdócio. Os quais, porém, prestam serviço sagrado. Quem presta serviço sagrado? Os levitas, no templo, junto com o sumo sacerdote. Eles prestam serviço sagrado. E aí, esse serviço sagrado, pessoal, é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. Os serviços sagrados oferecidos no templo são uma representação típica e como sombra das coisas celestiais. Essa frase, vamos sublinhar ela aqui. Tá? Vamos sublinhar ela de novo para ficar bonitinha. Numa representação típica e como sombras das coisas celestiais. Aí diz assim, ó, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. E aqui diz, os quais são imagem e semelhança das coisas que são preservadas. Tá bom? Vamos lá. Figura. Olha aqui, ó. E é esta. Rupodeigma. E aí ela fala sobre sinal sugestivo de algo. Então, aquelas coisas que aconteciam no templo era um sinal sugestivo do que Mashiach faria. Entendeu? O que os sacerdotes faziam no templo, o serviço sacerdotal, ele sugeriria, ele daria uma sugestão, um sinal para nós entendermos o trabalho do verdadeiro sacerdote que seria levantado por Deus. Também, delineamento de algo. Ou seja, quando você é difícil essa palavra, viu? Travei aqui. Quando você faz um delineamento de algo, você especifica exatamente as coisas que serão feitas
naquele algo, né? Então, o trabalho do sumo sacerdote e dos sacerdotes no templo de Israel prefiguravam as ações que o verdadeiro sacerdote faria a favor de toda a humanidade. Representação, figura, cópia. Um exemplo por imitação de algo a ser imitado, de um aviso de algo a ser evitado. Então essa palavra aqui, figura, ela nos ensina muito. Ela nos ensina que Mashiach iria realizar serviços semelhantes àqueles realizados dentro do tabernáculo. Daí nós não podemos tirar a complexidade e, ao mesmo tempo, o esclarecimento que as coisas que aconteciam no tabernáculo nos traz para a nossa nova realidade atual. Pois estas coisas eram sombras. Vamos lá, sombra. Esquia significa sombra causada pela intercessão da luz. Imagem projetada por um objeto e representado por a forma daquele objeto. Rascunho, esboço, sombreamento. Olha aqui, ó, rascunho. Então, pessoal, a lei concernente a sacerdócio e sacrifícios, elas são um esboço do que o nosso Mashiach faria. Vamos aqui, olha, pegar aqui uma... Para você que talvez ainda não entendeu o que eu estou falando, então vamos desenhar, né? Vamos desenhar. Eu queria abrir um novo documento e isto. Então imagina aqui, gente, isso aqui, ó. Você tem aqui uma casa, tá? Vou fazer uma casa simples, tá? Uma casa simples. Não estou muito bom para desenhar casa, não. Tá bom? E aqui você tem o que? Uma infusão de luz. Que é o nosso querido Sol. E aí você vai ter um negócio. Aqui, ó. Vocês entenderam, né? O que eu estou querendo dizer aqui? E daí, alguém aqui já viu uma sombra amarela? Uma sombra azul? Uma sombra rosa? Alguém já viu? Uma sombra bege? Tirando aquelas lá das maquiadoras, né? Que fazem sombras de tudo quanto é cor no olho, que chama de sombra. Mas nós estamos falando de sombra mesmo, né? Qual é a cor da sombra? É muito intuitivo, né, gente? A sombra, ela é negra, escura, a escuridão, Rosher, na Bíblia. Verosher, a escuridão. No hebraico, a palavra Rosher, escuridão. Então, a sombra, ela é, primeiramente, escura. Você não consegue discernir muita coisa na sombra, mas você consegue discernir o formato. Você consegue ver uma forma. Talvez você não consiga discernir quantas janelas tem essa casa, tá? Talvez você não consiga discernir, dependendo da distorção da luz, né? Você não vai conseguir discernir quantas janelas tem essa casa.
Ok? Vamos supor que aqui também tem uma árvore, né? Aí você também vai ter aqui, ó. Ah, tá desenhando igual criança, né? Gente, é nas pequenas coisas que a gente aprende as coisas de Deus, tá? A gente aprende as coisas de Deus com coisas simples. Então não fica irritado com isso, não. Fiz um desenho aqui de criança mesmo para explicar uma coisa de adultos para vocês. Preste atenção. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Vou escrever aqui de vermelho. A luz que incide sobre a casa vai projetar no chão uma sombra. Essa sombra você vai ter noção do formato, tá? Da casa. Esse formato pode ter distorção. Qual é a distorção? A distorção pode ser do ângulo que o sol vai infundir luz na casa. Dependendo do ângulo, a sombra vai estar distorcida. Você não vai ver claramente o que é aquela projeção, de que se trata, tá bom? Mas vai ter algum ângulo, um certo período de tempo, em que a sombra ela vai estar refletindo exatamente aquele objeto. Então você vai ver a forma exata daquele objeto ali. Só que você não vai discernir, por exemplo, quantas portas tem, quantas janelas tem. Você não vai conseguir ver isso na sombra, tá bom? Só que você tem uma ideia de que aquilo é uma casa. Como você vai ter uma ideia de que aquilo é uma árvore. Certo? Então vamos lá. As coisas relacionadas à Torá, os mandamentos prescritos e tudo que era feito na Torá com relação ao sacerdócio, aqui na nossa Bíblia, nas Escrituras Sagradas, ela menciona que é uma sombra das coisas celestiais. Sombra das coisas celestiais. Tá bom? E olha o que o Novo Testamento judaico fala aqui, ó. As quais são imagens e semelhança das coisas que são preservadas, as coisas dos céus, as quais foram ditas pelo Mashiach. Olha só que coisa fantástica. Através de uma voz celestial, no dia em que foi preparado por ele para concluir a vontade no tempo determinado, pois foi dito através dele: olha, e faze conforme o modelo que no monte te mostrou. Então, o Novo Testamento judaico, ele verte aqui, olha, a palavra Moisés, tá bom? Legislador judaico, né, em certo sentido, fundador da religião judaica. Por Mashiach. Por que o Novo Testamento judaico traz este entendimento, sendo que a Bíblia está falando geralmente aqui, olha, Moshe, Moisés, certo? Ele fala que foram ditas pelo Mashiach. É porque, na verdade, ele não está errado, pessoal. Aqui, olha, as coisas que foram devidamente instruídas a Moisés, foi instruídas pelo próprio Mashiach. Mashiach mostrou a Moisés as coisas futuras e o instruiu para fazer o tabernáculo exatamente como aquele tabernáculo que ele tinha visto nos céus. Cuida que faça todas essas coisas segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o Mashiach mostrou a Moisés, né? Aqui poderia ter colocado Moisés, né, depois, né? Mas o Mashiach foi dizendo, né, através de uma voz, né, para Moisés, para que ele devia preparar todas as coisas
de acordo com o que ele tinha visto lá no Monte Sinai. E depois, olha, aqui diz assim, ó, pois foi dito através dele, de quem? Através do Mashiach, olha aqui. Foi dito através dele, através do Mashiach. Deus falou por meio de Mashiach. Falou para quem? Para Moisés, tá? Só isso que eu acho que deveria ficar um pouquinho mais claro aqui no texto. Olha e faze conforme o modelo que no monte se mostrou. Então, quando Moshe ficou 40 dias lá em jejum, sem comer nada no monte, ele não ficou lá à toa, entendeu, pessoal? Descansando, batendo papo com Deus. Não. Ele teve várias e várias visões e foi dado para ele um modelo. E este modelo ele devia seguir de perto. Agora, veja como que o escritor aqui passa a dizer a respeito deste assunto. Agora, com efeito, obteve Jesus. Estou lendo aqui, tá? Ministério tanto mais excelente quanto é ele, também mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Vamos ler aqui agora. Eis que agora, aqui ó, no Novo Testamento Judaico, eis que agora ele recebeu um sacerdócio que é mais excelente do que aquele que foi criado no monte, tá? Para ser mais excelente do que o primeiro que foi criado no monte, o qual é preservado em promessas melhores do que as primeiras. As promessas foram feitas de forma melhor para Machia do que foi feito para Moisés. Quando Moisés ele recebeu a instrução de criar o templo, né, o tabernáculo, né, depois Davi ele queria construir, Salomão acabou construindo, com todos aqueles aparatos que tinha. Vamos aqui para vocês visualizarem. Aqui, ó. Tô falando disso, ó. Esse aqui era o tabernáculo, tá? Foi feito no deserto. Este tabernáculo foi criado no deserto. Veio à origem por meio das instruções divinas dadas no monte. Por meio de quem? Por meio de Machia, o mediador da primeira aliança com Moisés, tá? Existia então Moisés, Messias e Deus. Deus estava nos céus e Moisés e Messias estavam no monte Sinai. E aí Messias e anjos, né, não só Mashiach, uma parte foi dada por Mashiach, a parte foi dada por anjos. A Bíblia fala isso. Ele entregou para Moisés, Moshe, toda a aliança que nós conhecemos, que está no livro de Êxodo até Deuteronômio. Tem várias e várias informações de tudo que foi estabelecido ali. Então, quando Moisés desceu do monte para ter com o povo, ele teve a incumbência de designar e supervisionar o trabalho das pessoas para criar esta estrutura. Não só a estrutura física, mas os procedimentos que estavam ligados a sacrifícios de animais, a batismos, a banhos. Não se engane, existia batismos. Esse conceito é muito mais velho do que você imagina. A sacrifícios de animais e de expiação ao povo. E um detalhe, onde se situava o templo, o tabernáculo? No meio de Israel. Ficava 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos do outro e 3 tribos do outro. Somando 12 tribos. E os levitas no meio. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos fazer um desenho aqui.
Imagine aí na sua cabeça que aqui ficava o tabernáculo, certo? Vou colocar tudo aqui de preto aqui. Um desenho rápido para vocês entenderem. Então, a distribuição era mais ou menos... Deixa eu fazer... Mudou, atualizou aqui o... Aí. Programa de escrever e eu tô achando um pouquinho difícil, tem hora, sabe? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui de laranjado. Aqui nós podemos perceber que nós temos o Santo e Santíssimo, né? A tenda. Como que os filhos de Israel eles ficavam, né? Então você tinha ali, vou colocar aqui dessa cor, 3 tribos ao norte, 3 tribos nessa direção, 3 nessa direção e 3 nessa direção. Então tá norte, sul, leste, oeste. Então, perfeitamente, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos. Nenhuma das 3 tribos poderia ficar à frente da outra. Todo mundo tinha que ter uma visão do tabernáculo. Todas as tribos tinham que ter uma visão do tabernáculo. Lembrando que a tribo de Levi, ela servia aqui no tabernáculo e eles moravam aqui, ó. Certo? Então aqui nessa gravura aqui que vocês estão vendo, possivelmente essas tendinhas aqui, olha, eram de levitas, tá? Mas por aqui tudo tinha que ter tendas. Estas coisas, pessoal, como nós estamos estudando, cadê? Aqui. Eram sombras das coisas celestiais de Mashiach. Todas as coisas têm um significado que se cumpre na realidade do serviço sacerdotal de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Vamos voltar para o texto. Aí diz assim, ó, agora com efeito obteve Jesus, nosso Senhor Jesus, né? Vamos ler aqui agora na Novo Testamento aqui, TNM. Obteve agora um serviço público mais excelente, de modo que ele é também um mediador de um pacto correspondentemente melhor, que foi estabelecido legalmente em promessas melhores. Então, o primeiro pacto que existiu com o povo de Deus e com Deus foi um pacto que ele era uma sombra da verdadeira tenda, do verdadeiro sacrifício, do verdadeiro sacerdócio, do verdadeiro Senhor que levaria a humanidade de novo ao Pai. Entendeu? Tudo aquilo que nós tínhamos ali na lei, em Moisés, ele era uma sombra dos atos que Mashiach faria para atuar como sacerdote e santificar o povo. Diz assim, porque se aquele primeiro pacto, qual o primeiro pacto? O pacto de Moisés no Monte Sinai, tivesse sido sem defeito, vamos ver aqui, olha, a palavra defeito. Sem culpa, que não merece censura, livre de falta ou defeito. Então, aqui assim, olha, está falando assim, ó, que se o primeiro pacto não tivesse falta, não tivesse faltando alguma coisa nele, não é defeito de estar defeituoso, estar errado, né? Não tem nada que Deus faça que não seja perfeito, pessoal. Presta atenção. Aqui não está falando de defeito, algo errado, não é isso. Está falando algo que falta. Então vamos substituir aqui, olha, defeito por falta.
Porque se aquele primeiro pacto, o de Moisés, o da Torá, né, o do Monte Sinai, tivesse sido sem falta, ou seja, se ele fosse completo, não se teria procurado lugar para um segundo. Ou seja, se não faltasse coisas no primeiro, não poderia procurar um segundo. O que aqui o escritor de Hebreus está dizendo é que existia algo que faltava na primeira aliança. Entende? Não é bem defeito, tá? Como nós entendemos no conceito que temos hoje. É mais a questão assim, de falta, que está faltando algo. E de fato, faltava algo. Faltava algo naquelas promessas, naquele arranjo, naquelas leis. Faltava algo para completar, para conseguir realmente fazer o povo se achegar a Deus. E aí, aqui continua dizendo, olha só. Porque ele acha falta no povo quando diz. Quem acha falta no povo? Olha, falta. A lei, ela foi dada, né? O arranjo sacerdotal de Arão, a Torá, ela foi dada para expor o pecado, como o apóstolo Paulo menciona em Romanos. Então, a exposição do pecado, ela expõe a nossa situação de profunda degradação moral, espiritual e afastamento de Deus. E aí, quando Deus ele implantou a primeira lei, o que ele fez? Ele achou falta no povo, tá vendo? Então, não é que a lei mosaica ela faltava, entendeu? É o povo que não conseguia cumprir a lei mosaica. Ele tinha falta no povo, ele achou falta no povo. E de fato, repreendendo-os, disse, porque repreendendo-os, disse. Então Deus lhe achou falta no povo, ele repreendeu o povo. Quando ele citou aqui o livro de Jeremias, capítulo 31, eis que vem dias, diz Jeová, e eu concluirei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. É interessante, pessoal, só salientando aqui esse assunto. Ó. O novo pacto continua sendo com a casa de Israel e com a casa de Judá, tá bom? Então Deus ele não abandonou os judeus. Alguns aí ensinam, né, a teologia da substituição. Esse ensino ele é demoníaco, tá? Ele afasta todos os entendimentos que Deus ele nos dá por meio dos profetas com relação a Israel, a Judá, a Jerusalém, a Terra Amada, ao reino de Mashiach em Jerusalém no futuro. Por quê? Porque simplesmente os judeus eles mataram Mashiach, como alguns falam, e aí eles foram abandonados para sempre. Mas não é isso que as escrituras estão dizendo. Deus acha falta no povo, tá vendo? O povo realmente estava falho, eles não conseguiam cumprir a Torá como ela devia ser cumprida. E o apóstolo Paulo em Romanos fala que a lei é santa, o mandamento é santo e bom. Então, a falta que existia na Torá não era a falta na Torá, era a incapacidade do ser humano de cumpri-la de modo correto e justo, pois a Torá se tornou um fardo nas costas das pessoas, porque elas faziam exigências que as pessoas não eram capazes de seguir. Vamos continuar. Deus então fez um novo pacto, faria um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí diz assim, quais seriam as bases deste novo pacto? As bases do primeiro pacto em Sinai, por meio de Moisés, Moshe, por meio do anjo da aliança, Mashiach, Yeshua, né? No caso, nessa ocasião ainda ele não era o Mashiach, né? Ele não tinha se manifestado como o Mashiach. E nem também ele usava esse nome, Yeshua. Usava-se o nome do próprio pai, né? Yahuwah. Ele se
valia do nome do Pai, né, como palavra, e vinha falar com as pessoas. E lá no Malaquias fala que ele é o anjo da aliança, né? O anjo do pacto, o anjo das promessas. E aí diz assim, ó: não segundo o pacto que fiz com seus antepassados. Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre o novo pacto, ele não é a mesma aliança que foi feita com o povo de Israel, entendeu? Não é a mesma aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no qual, no dia em que tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles. Aqui diz, vamos ler aqui. Não segundo o pacto que fiz. Pacto é aliança, tá, pessoal? Ó. Pacto, aliança. Não segundo a aliança, o pacto que fiz com os seus antepassados. Quais antepassados? Os que saíram do Egito. Por quê? O que aconteceu com a primeira aliança? Deus quebrou a primeira aliança? Não, Deus não quebrou a primeira aliança. Vamos só trocar aqui, senão dá problema, né? YouTube dá ban. Então Deus, olha, ele não quebrou o pacto que ele fez com Israel. Israel quebrou o pacto que fez com Deus, porque não continuaram no meu pacto, na minha aliança, de modo que parei de me importar com eles. Tá bom? Aqui, olha, a palavra é atentei, viu? Ser descuidado, negligenciar. Então é como se Deus ele tivesse, de certa forma, aqui está correto, viu? Porque é como se Deus tivesse deixado o povo de Israel por um tempo. Porque ele sempre ficava ali, né? Todos os tempos, todos os minutos, né? Com Israel. Ele ainda tem um propósito para com Israel. Mas por enquanto Israel está vivendo num período que é chamado de tempo dos gentios, que é um período em que os gentios estão adentrando a família de Israel, tá? E os judeus, na grande maioria deles, estão com o coração endurecido, né? Deus fez isso com eles, para mostrar misericórdia a eles também. Da mesma forma que nós éramos desobedientes, Deus agora imputou a Israel, os judeus, a desobediência, para que depois também ele possa usar de misericórdia com eles, como com a gente, conosco. E tudo isso porque eles não continuaram na aliança, né? Depois a gente tem que fazer um estudo só de aliança para a gente entender, tá bom? A aliança que Deus fez com eles era uma aliança que envolvia, né, o amor e a abnegação daquelas pessoas para com Deus. E eles passaram a amar e adorar outros deuses. E eles cometeram fornicação, prostituição, adultério com Deus, né? Cometeram contra deuses, tudo isso. Fizeram deuses falsos, adoraram outros deuses, foram procurar o Egito, foram procurar a Síria, e eles traíram a Deus. Tanto é que Deus ele fala nos profetas Jeremias e Isaías que esta nação se tornou-se uma prostituta. E lá no capítulo 17 e 18 de Apocalipse fala sobre isto. Pois este é o pacto que celebrarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Jeová, o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e as escrevereis no seu coração. E eu me tornarei seu Deus, e eles é que se tornarão meu povo. Aqui diz assim, ó, porque esta é a aliança que firmarei. Então uma nova aliança seria firmada, tá? A primeira aliança, pessoal, ela foi firmada em pedras. Deus escreveu sua aliança em pedras, em 2 pedras. A primeira aliança, ela foi escrita pelos dedos de Deus
em pedras, foi quebrada por Moisés, quando ele desce e vê o povo em pecado, adorando o bezerro de ouro. E depois Deus manda Moisés pegar e lavrar 2 pedras, voltar no monte, e depois ele recebeu novamente a lei. Isto aí nos ensina que a primeira lei seria quebrada. Embora Deus tinha dado a mesma lei a Moisés, isto era um tipo de que o povo iria quebrar a lei de Deus. Quando Moisés taca as pedras no chão, quando viu o povo adorando o bezerro, isso estava profetizando que o povo judeu iria quebrar a lei de Deus, a aliança de Deus, o pacto que eles tinham com Deus. Você entendeu? Entenderam? Então, por isso que eles são imputados na misericórdia. Por quê? Porque enquanto eles viveriam firmados no primeiro pacto, na primeira aliança, então Deus não precisaria usar de misericórdia para eles, porque eles estavam atendendo a primeira aliança. Então, o propósito eterno de Deus diz que o povo se rebelaria, se afastaria, seria espalhado pelo mundo e depois, no final, Deus ele reajuntaria de novo o seu povo por meio de um cabeça, Mashiach, Yeshua, nosso Senhor e Rei. Então, o povo quebra a aliança e Deus precisa de novo mandar Moisés subir ao monte para escrever novamente aquelas pedras. Isto indica algo diferente do que às vezes nós pensamos. Talvez a gente não consiga entender por que aconteceu aqueles eventos. Mas é assim, ó, é um drama profético, é um tipo do que aconteceria no futuro. Da mesma forma que o povo de Israel, ele quebra a lei de Deus e é necessário escrever-se outra em 2 pedras, tá? É uma pedra, 2 pedras. O que é isso, pessoal? Isso aqui simboliza judeus e gentios. 2 pedras, 2 povos, 10 leis, uma lei, 2 leis, uma lei, 2 leis. Tudo se resume em 2 leis. Yeshua HaMashiach fala: tende a amar a Jeová e Yahuwah, seu Deus, seu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. E tendes de amar o teu próximo. Todas as leis, os profetas falam sobre isto. Todas as leis e todos os profetas se resumem nessas 2 leis. Então, esta era a primeira aliança e esta ainda continua sendo a segunda aliança. Só que, como foi escrito em 2 pedras e o povo quebrou sua aliança com Deus por cometer adultério com o bezerro, e este bezerro representa exatamente o adultério que eles cometeriam com deuses falsos, abandonariam a Deus para servir deuses falsos. Então Moisés ele quebra as 2 primeiras, para Deus mandar-lhe lavrar outras pedras para escrever novamente a sua lei em pedras. Isto é um tipo do que Mashiach faria. Mashiach, ele vem, ele faz a primeira aliança com Moisés no monte. Eu acho que eu tenho até uma gravura aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho a gravura. Eu acho que não tá aqui, ó. Aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, tá vendo aqui as 2 pedras? Elas representam, pessoal, 2 pactos. 2 pactos. Ela representa também 2 testemunhas. Elas são as 2 testemunhas. Tudo que Deus faz é baseado em 2 testemunhas. Todo testemunho é firmado por 2 testemunhas. Deus colocou 2 tábuas. Ele poderia ter escrito tudo em uma pedra só.
Ele colocou duas. Por quê? Porque eram as duas testemunhas, tá? Duas testemunhas. Elas testemunhariam contra o povo. Então ele fez duas pedras para ser duas testemunhas. Também ela representa as duas nações, que seria a nação judaica e a nação gentia. Se você não sabe, aqui testemunhas, né? Duas testemunhas. Uma, que é igual duas. Então, olha só, isso representa os dois povos. Se você não sabe, quando Israel saiu do Egito, saiu com ele uma vasta quantidade de gente, de nações, que eram escravos também no Egito. Eles aproveitaram e saíram, deram linha. Aproveitaram o embalo ali e foram juntos. Então, quando Moisés ele recebe as duas tábuas no Monte Sinai, né? Quando ele recebe essas duas tábuas aqui, no Monte Sinai, ouviu-se vozes de palavras. E de acordo com a tradição judaica, ela fala que ouve-se várias línguas. Então pessoas de várias línguas diferentes que estavam junto com Israel ouviram as mensagens da lei na sua própria língua. Isso lembra para vocês alguma coisa? Sim, o livro de Atos, que testemunha que quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, as pessoas, os 120 discípulos, falaram em línguas. Falaram em línguas. Cada um falava em uma língua. E as pessoas que estavam em Jerusalém, elas ouviram aquelas mensagens na sua própria língua. Então, isso daqui é uma realidade que era isso aqui é uma sombra, né, que apontava para uma realidade. A sombra era a lei com os mandamentos, porque a realidade era a nova aliança. Essa aqui era a primeira aliança. Essa primeira aliança foi quebrada. E aí houve uma nova aliança. Interessante que depois que Moisés quebrou a primeira pedra, as duas primeiras pedras, ele refez, né? Ele lavrou outras pedras e levou. Essas outras duas pedras, elas não foram mais quebradas, né? O que aconteceu com essas pedras? O que aconteceu com essas pedras? Tá aqui, ó. Aqui nós temos o exemplo, né, de Moisés. Ele tinha visto todas essas coisas, né? E aí ele teve que representar essas coisas todas, refazer, né? Viu no monte. Então essas pedras, pessoal, elas vieram para dentro da Arca da Aliança. Então elas não foram mais quebradas, tá? Não foram mais quebradas. Vieram para dentro da Arca da Aliança. Nunca mais elas foram quebradas, tá? Fisicamente. Isso indica que a segunda aliança, olha, isso aqui é muito profundo. Por favor, escute com muita atenção o que eu estou falando aqui. Escute com muita atenção o que eu estou falando aqui. As duas, né? As duas leis que foram escritas em outras pedras, tá? Elas não foram quebradas. Elas entraram para dentro da Arca da Aliança. Ok? O que significa, pessoal? Porei as minhas leis na sua mente e as escrevereis em seu coração. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel depois daqueles dias que Machia morreu, foi ressuscitado. Diz o Senhor: na sua mente imprimirei
as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Olha aqui, olha. E de modo algum ensinará a cada um seu concidadão e cada um seu irmão, dizendo: Conhece a Jeová, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, todos os que recebem a nova aliança, eles passam a guardar a lei do Pai, a Torá, em seu coração. As palavras de Deus, elas não estão mais escritas em pedras. Elas foram parar dentro de quê? Dentro da arca da aliança. E isto representa uma tipificação de que você receberia dentro do seu ser as palavras de Adonai. E aí eu vou falar de novo com você uma coisa interessante. Por que você acha que Adonai, ele falou que deveria ter 2 querubins aqui, ó? Porque os 2 querubins são as 2 testemunhas. É os que testemunham. 2 também, tá vendo? E eles olham para baixo, guardando o quê? Guardando o que está dentro da arca. Queruv, na Bíblia, significa protetor. Então haveria 2 protetores do que tem dentro. Ok? E eu falo para vocês, depois de muito estudo, eu entendi o que significa isso. Quais são os 2 protetores que o Pai nos deu para que nós tivéssemos a sua lei em nosso coração? O primeiro é o Machia, o segundo é o ajudador. Os 2 protetores, os 2 que olham para baixo, para dentro do seu ser e te protege. Sela em você a palavra do Pai. É uma coisa muito profunda. Talvez você nem entenda o que eu estou falando, né? Tomara que sim. E aí diz, porque serei misericordioso para com suas ações injustas, porque todos nós somos injustos, saiba disso. De modo algum me lembrarei dos teus pecados. Então, absorção de pecados. Quando a Torá do nosso Pai, de Adonai, ele entra em nosso ser. Quando a Torá de Adonai é escrita em nossa alma, existe justificação e existe o trabalho propiciatório que o Mashiach veio fazer. Vamos continuar. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, será prestes a desaparecer. Então, hoje nós não vivemos mais dependentes de leis escritas para nos orientar, porque a nossa inscrição ela está no peito, ela está dentro do nosso coração. E esta inscrição, que é feita por meio do Espírito Santo, o Espírito do Mashiach, ela nos faz saber o que é certo e o que é errado. Não precisamos mais de alguém para ficar falando o tempo todo para nós que é errado vestir tal roupa, é errado comer tal alimento, é errado fazer tal atividade. Nós mesmos discernimos por meio do Espírito do Pai que reside em nós e o Espírito do Filho que reside em nós. Entendeu? Então, o Mashiach, em seu trabalho sacerdotal, como já mencionamos, ele vem a nós todos os dias para nos purificar de nossos pecados. Vamos ver aqui, ó, essa gravura que eu separei aqui. Tá vendo aqui o sacerdote fazendo aqui a limpeza e colocando óleo
na menorá, né? Essa menorá, como já foi explicado, ela tem 7 braços, que representa as 7 igrejas, as 7 congregações, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Cada uma desta representa uma congregação, uma igreja. E igreja é o povo de Deus espalhado e reunido ao mesmo tempo. Todas as vezes que Mashiach ele vem pela manhã e pela noitinha e nos derrama azeite, que é o Espírito Santo, é a atuação daqueles 2 querubins que vigia sobre as coisas que estavam dentro da Arca do Pacto. Quais são essas coisas que estão dentro? A lei de Adonai. As leis de Adonai vivendo em seu ser. Também fala a respeito do maná que brotara. Uma conversa para uma outra ocasião. E também o bastão de Arão que florescera, que representa a ressurreição. Vamos falar sobre essas coisas uma outra ocasião, né? Porque ainda existe tipificação para a ressurreição, existe tipificação para a glorificação, existe tipificação do maná escondido, que era o próprio Jesus, que é o maná que desceu do céu, também guardado em seu ser. Olha só a profundidade disso. Quando falamos sobre coisas relacionadas ao templo, existem infindáveis esclarecimentos espirituais. E o que você precisa entender é o ponto importal e chave de nosso estudo, é este aqui, olha. Quanto todas as coisas que se discute, pessoal, tudo que é falado, o mais importante é você saber isso aqui, ó. Este é o ponto principal. Nós temos um sumo sacerdote tal como este, e ele se assentou à direita da majestade nos céus. Yeshua HaMashiach, nosso sumo sacerdote, ele é capaz de nos santificar, nos purificar e nos religar novamente com o nosso Deus. Tenha certeza que ele é o caminho que você deve seguir. Não tenha dúvida disso. Ele te religará novamente ao Pai. É por isso que ele veio, morreu e se sacrificou. Nos outros vídeos vamos falar mais sobre estes assuntos. Espero que por hoje essas palavras te edifiquem, sua alma, seu ser, seu espírito, para que você torne alguém renovado em Mashiach, para que a palavra de Adonai, Yahuwah Tsevaot, Jeová dos Exércitos, more dentro do seu ser. Não seja alguém que viva de aparências. Viva a palavra de Jeová, de Adonai, de Yahuwah em seu ser. Seja verdadeiro. Viva a verdade em seu ser. Faça, ame, adore. Prestigie o Pai de todo o seu coração e recorra ao Filho como aquele que foi designado para te purificar. Em espírito e em verdade adorarás ao Pai e verdadeiro Senhor de nossas almas. E com isso você será uma nova criatura, um novo ser, que dará glória e honra ao nosso verdadeiro Deus de Israel, Yahuwah Tsevaot. Paz e graça a todos.